Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, cheios de saúde. A professora está morrendo de saudade de todos vocês. E nós vamos iniciar mais uma semana de aula. Espero que vocês possam aproveitar bastante e pode contar comigo para o que precisarem, tá bom? Vamos lá? E hoje a professora vai estar gravando a aula de língua portuguesa. Então, vamos iniciar com o cabeçalho. Vocês vão pegar lápis de escrever, borracha, peguem o caderno de classe, procurem a última folha na qual vocês fizeram o cabeçalho, vai na próxima linha embaixo, procura o início da linha com o dedinho e vamos começar. EM, Dona Miloca, em casa, rancharia. Hoje é dia 30 de novembro de 2020. Hoje é segunda-feira. O seu nome vocês vão colocar aí em seguida. Logo abaixo o nome da professora. A matéria é língua portuguesa e plataforma. Em seguida vocês vão pegar o livro Apis, o livro de língua portuguesa, e nós vamos abrir na página 205. Então, já na página 205, a professora vai estar lendo para vocês, tá bom? Logo acima está assim: para iniciar, o que podemos usar quando queremos nos disfarçar? Sara mostrou aos amigos a história de um sapo que quis se disfarçar, mas não usou máscara. O que será que ele usou? Vamos ler e descobrir? Primeiro, olhe as imagens e tente ler as palavras, principalmente as que já conhece. Depois, ouça a leitura da professora. Logo abaixo está leitura e história. O nome da historinha é O Rabo do Gato. Então, observem aí as figuras do sapinho. Ele vê um rabo do gato. Olha aí, depois tem um tatu. A professora vai ler para vocês, tá bom? O sapo viu um rabo de gato. O sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou: Olá, gato! Em seguida, nós vamos para a página 206. Na página 206 vai estar a continuação da história. Continuação da história na página 206. O sapo falou: Eu sou um sapo. O tatu falou de novo: Sapo com rabo de gato? É gato! E veio o gato e falou: Olá, sapo. O sapo falou: Eu sou um gato. O gato falou de novo: Gato com cara de sapo? É sapo. Veio a sapa e falou: Você é um sapo ou é um gato? O sapo falou: Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Então, esse foi um trechinho do livro O Rabo do Gato, que foi escrito por Mari França e Eliardo França. Em seguida, nós vamos para a página 207. Então, já na página 207, a professora vai estar lendo e explicando para vocês. Então, está assim: interpretação de texto. Atividade oral e escrita. Número 1. Escreva o nome dos personagens. Então, observem aí, crianças, que tem as figuras. Então, quem são esses personagens? O primeiro é um tatu, o outro é o sapo e o outro é o gato. Então, vocês vão escrever o nome deles aí nesses quadros aí para a professora, tá? Ah, professora, eu tô com dúvida. Vai lá no textinho, vai lá no trechinho da história e vê se vocês conseguem encontrar com o dedinho o nome do animal, tá bom? Em seguida, nós vamos para a questão número 2. Então, na questão número 2, está assim: vejam na página 317 algumas frases da história. Cada uma delas corresponde a uma imagem. Recorte as frases e colhem na mesma ordem da história que vocês leram. Então, crianças, nós vamos lá na página 317, onde vai estar assim: unidade 18, interpretação de texto. E lá vai ter algumas frases. Eu sou um gato, eu sou um sapo,
O sapo viu o rabo de gato. Você é um sapo ou é um gato? Então, observem as figuras e depois observem o trechinho da história lá. Por exemplo, o sapo viu um rabo de gato. É uma frase. Olhando a figura aí, qual figura que vocês acham que é onde o sapo está vendo um rabo de gato? Ah, professora, achei. Então, é aí que vocês vão colar a frase no quadro abaixo aí, tá bom? No número 1, por exemplo. E assim seriam os outros também, tá? Dessa mesma forma, por exemplo, tem uma parte lá do trechinho da história que tem a frase que o sapo fala assim: Eu sou um sapo. Ele fala pra sapa. E onde que vocês acham que tá? Então, vocês vão pegar a frase e colocar na figura que vocês acham que está representando essa frase. Logo abaixo está a questão número 3. Agora você já pode responder. O que o sapo usou como disfarce na brincadeira? Escreva abaixo. Então, depois que vocês escutaram a história, observaram as figuras, responderam as outras questões, o que vocês acham que o sapo usou como disfarce na brincadeira aí? Então, vocês vão escrever para o professor o que ele usou de disfarce, tá bom? Número 4. Por que o sapo quis voltar a ser reconhecido como sapo? Então, crianças, por que será que o sapo quis voltar a ser reconhecido como sapo? Por que será? Quem que pergunta para ele se ele é sapo ou se ele é gato? Por que será que ele quis voltar a ser sapo, hein? Então, vocês vão responder aí na questão número 4 para a professora, tá bom? Em seguida, nós vamos para a página 208. Já na página 208, a professora vai estar lendo e explicando para vocês. Nas frases da história que você leu, há alguns sinais no início, no meio e no final das frases, veja. Então, observem aí. Veio o tatu e falou: Olá, gato. Observem que nessa frase tem alguns sinais. Olha lá, depois da palavra falou tem um sinal. Antes da palavra olá tem um sinal. Depois da palavra olá e depois da palavra gato. Pinte os sinais que aparecem nos trechos a seguir. Então, observem que tem 2 quadros aí e vocês vão pintar para a professora os sinais que aparecem. Por exemplo, veio a sapa e falou. Tem algum sinal aí depois do falou? Vocês vão pintar para a professora. Antes da palavra você, tem algum sinal? Vocês vão procurar os sinais e pintar para a professora nesses 2 quadros, tá? Esses sinais que você pintou nas frases são os sinais de pontuação. Número 2. Com a turma toda, converse sobre o que muda na leitura das frases quando usamos esses sinais de pontuação. Então, vocês vão conversar aí com a pessoa que está ajudando vocês a realizar a tarefa. Pode ser com o papai, com a mamãe ou com a pessoa que está aí com vocês, tá? Então, observem que tem um ponto final, um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Então, conversa aí com a mamãe, com o papai ou com a pessoa que está ajudando vocês a realizar a atividade. O que muda em uma frase quando tem essas pontuações? Aí vocês vão responder para o professor o que muda, tá bom? Questão número 3. Ao ver a sapa, o sapo falou: Eu sou um sapo, eu sou um sapo e eu sou um sapo. Pinte os sinais de pontuação no início e no final das frases que você acabou de ler. Então, na questão número 3, mais uma vez vocês vão pintar, professora, as pontuações que você vê no início e no final das frases. Aí, tá bom? Letra A. Treine a leitura desse trecho com a professora. Letra B. Converse sobre o que você percebe quando o sinal de ponto final é trocado por exclamação. Então, a professora vai ler o trechinho para vocês perceberem. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo! Então, como vocês podem observar, nas 2 primeiras frases tem o ponto final e na última frase tem o ponto de exclamação. Então, qual diferenciação vocês percebem quando a professora fala eu sou um sapo, eu sou um sapo?
Então, qual que é a diferenciação que vocês conseguem perceber? Então, vocês vão escrever para a professora, tá bom? Na questão B. Em seguida, nós vamos para a página 211. Então, já na página 211, a professora vai estar explicando. Questão 3. Veja como a letra S pode ser escrita de várias formas. Então, observem aí. Tem a letra S escrita de várias formas, no formato bastão, no formato de letra cursiva, como letra maiúscula, letra minúscula. Então, essas são as várias formas da qual a letra S é escrita. Questão número 4. Leia e trace no quadro. Para fazer a letra S, seu lápis vai dançar. Faz uma curva para lá, faz uma curva para cá. Então, aí tem um quadro do lado da letra S, vocês vão traçar a letra S para a professora dentro deste quadro, tá ok? Logo abaixo está atividades. Número 1. Complete as palavras com as sílabas do quadro. Então, observe que tem um quadro aí com algumas sílabas. Su, sa, si, so, se. Então, tem algumas sílabas finais aí. No, lá, bo, da. Então, vocês vão usar as sílabas do quadro para completar uma palavra aí. Então, por exemplo, no no, o que eu posso completar aí nesse no? A professora vai dar um exemplo, uma possibilidade de palavra. Sino, tem uma sílaba si, aqui ó. Então, posso completar a palavra sino. E no bo, o que eu posso? E no lá, e no dá. Então, vocês vão fazendo aí com a professora, tá bom? Em seguida, nós vamos para a atividade 2. Forme palavras completando com diferentes letras. Então, observem aí. A letra A tem tudo ola, o final. E a letra B tem tudo elo, o final. Então, por exemplo, qual palavra eu posso formar aqui com... Qual letra que eu posso colocar aqui para formar uma palavra? Ah, professora, por exemplo, mola. Mola vai formar uma palavra com o final ola. O que mais, professora, eu posso usar? Aí vocês vão pensar aí. Tem um monte de palavras que terminam com ola. E a letra B, que é elo, final elo. Por exemplo, qual palavra que eu posso formar aqui na B? Vou dar uma sugestão, por exemplo, gelo. Gelo, dá para formar uma palavra aqui. E aí vocês vão pensando aí e vai completar para a professora, tá certo? Da questão número 2. Em seguida, nós vamos para a página 212. Então, já na página 212, a professora vai dar continuação, tá? Questão número 3. Copie as palavras abaixo na ordem correta para formar o título da história que você leu. Então, tem algumas palavras dentro de uns quadros aí, que tá o gato do rabo. E vocês vão colocar na ordem para formar uma frase e para formar o título da história que a gente leu lá atrás, na página 205. Então, professora, eu tô com dúvida, não lembro do título da história. Então, volta lá na historinha, lá na página 205, e vocês vão ver o título da história. Então, vocês vão organizar a frase aí na ordem, tá bom? Da questão número 3. A questão número 4 é a mesma coisa. Organize as palavras a seguir para formar uma frase. Então, observem aí. Sapo, sou, eu, um. Então, vocês vão organizar para formar uma frase, tá bom? Na ordem aí. Então, sapo, sou, eu, um. Qual que é a primeira palavra que vem? Aí vocês vão colocando. E a segunda? Para ficar na ordem. E assim vocês vão conseguindo colocar certinho, tá bom? Essa é a questão número 4. Logo em seguida, tá assim. Mesma letra, outro som. Uso do S, uso de S e SS. Leiam as palavras em voz alta. Então, a professora vai ler para vocês. Sapo, sono, sede, sino, suco. E depois vem o segundo quadro. Asa, vaso, caseiro, asilo, casulo. O próximo quadro, passado, osso, passeio, assinar, assumir. Logo abaixo está assim. Juntos registrem o que foi observado no uso da letra S. Letra A. A letra S no início da palavra representa o mesmo som que no meio da palavra? Então, criança, a pergunta é que a letra S
no início da palavra, ela representa o mesmo som igual a, por exemplo, sapo, asa, passado, ó, o som de s. Então, qual que é que representa aí? Qual dos S's aí? Então, vocês vão responder para o professor aí na questão A. A letra B. A letra S no meio da palavra entre as vogais representa o mesmo som que... Olha o som no meio da palavra entre as vogais, ó. Zzz, representa o mesmo som de qual letra? E em seguida a letra C. Usa-se SS no meio da palavra para representar o mesmo som que a letra. Então, ó, por exemplo, passado, sapo. Qual que é a letra que representa? Que lembra vocês? Então, vocês vão anotar para a professora, tá bom? Na questão, na letra C. Finalizando a questão C da página 212, a gente finaliza a aula de português hoje. Então, meus queridos, mais um dia de aula já se foi. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, pela dedicação, pelo empenho. Vocês estão de parabéns. Um grande beijo da prof e até a próxima aula.